Olá pessoal, meu nome é Luiz e neste vídeo eu vou falar sobre o BFD, também conhecido como Bundesfreiwilligendienst, o Serviço Voluntariado do Governo Federal Alemão. A Alemanha é um dos poucos países da União Europeia que gerencia e regulamenta o próprio serviço voluntariado. Consequentemente, a aprovação ou negação do visto de vocês vai passar pelo crivo do Bundesregierung, o governo federal alemão. Obviamente, é, nem todo mundo vai ter o visto aprovado, certo? Isso é uma questão de seleção interna e, enfim, não tem como explicar, ok? Mas não custa nada se candidatar, é ou não é? Então, estando aqui no Brasil, existem duas maneiras de vocês se candidatarem para o serviço voluntariado, certo? Para o BFD. A primeira é contactando uma instituição representante aqui no Brasil de instituições alemãs que são responsáveis pela seleção e encaminhamento de voluntários, tanto brasileiros quanto do mundo inteiro, para o BFD, certo? O BFD ele aceita que tanto alemães quanto estrangeiros sejam voluntários na Alemanha. A bem da verdade, o BFD ele surgiu em resposta a o Zivildienst. Zivildienst seria aproximadamente o equivalente ao serviço militar obrigatório aqui no Brasil, certo? A Alemanha notou a necessidade de fazer uma reformulação no Zivildienst e criou o BFD, o Bundesfreiwilligendienst. Consequentemente, originariamente, era direcionado ao público alemão, certo? Os voluntários alemães normalmente são jovens que terminaram o ensino médio, o equivalente ao ensino médio, ou talvez o Abitur, e estão nesse meio termo entre terminarem o ensino médio e escolherem um curso para seguir uma carreira universitária, certo? Uma vez que vocês entrem em contato com esses representantes aqui no Brasil, e existem pelo menos uns 3 ou 4, vocês enviam a candidatura com um semestre ou até mesmo um ano de antecedência, para que eles possam analisar o seu currículo e a sua candidatura e encaminharem para o escritório alemão, certo? Lá na Alemanha, o representante alemão ele vai, de certa forma, entrar em contato com as instituições parceiras, as instituições que recebem os voluntários. Essas instituições também podem ser chamadas de Einrichtung, ok? Então, se eu mencionar Einrichtung ao longo do vídeo, vocês já sabem do que se trata. E elas vão encaminhar a candidatura e o currículo de vocês, a carta de motivação e tudo mais, para esses Einrichtungen, ok? E aproximadamente uns 2 ou 3 vão demonstrar o interesse no seu perfil, na sua candidatura, e vão dizer que querem receber vocês como voluntários para as instituições deles, certo? E aí vocês decidem, baseado, a opinião de vocês pode ser baseada no site da própria Einrichtung, ok? Façam uma pesquisa, enfim, existem várias possibilidades, a região em que está localizada, enfim. Também é possível fazer a candidatura entrando em contato diretamente com esses Einrichtungen, ok? Mas aí já é um processo um pouco mais complicado, porque algumas delas
pedem que vocês vão à Alemanha passar um período de estágio, digamos assim, de aproximadamente 2 a 3 semanas, e só então eles podem decidir se você é um bom candidato ou não para aquela vaga do BFD naquela instituição, certo? Como eles dizem, eles não compram o gato dentro do saco, certo? Tem uma Redensatz em alemão que diz isso, ou seja, eles não têm como dar esse tiro no escuro. Algumas dessas instituições afirmam isso. É possível que outras instituições também não solicitem essa experiência de 2 a 3 semanas lá na Alemanha, certo? No meu caso, a minha instituição aqui no Brasil, o representante aqui no Brasil, solicitou que eu fizesse um trabalho social de aproximadamente 20 horas para que eu pudesse enviar minha candidatura. Eu escolhi fazer no asilo, numa cidade aqui próxima a Recife, e foi um trabalho muito bom, um trabalho muito interessante, muito legal. E depois eles me deram uma declaração o próprio asilo me deu uma declaração para que eu pudesse enviar junto com a minha candidatura. Consequentemente, isso me dispensou de qualquer necessidade de viajar à Alemanha, fazer essa experiência de 3 semanas lá e retornar, e só então me candidatar ao visto de voluntário aqui no Brasil, ok? Aqui no Brasil, vocês podem fazer essa candidatura. É muito provável que vocês tenham que arcar com os custos do visto, certo? E também das passagens para a Alemanha, de ida e de volta, certo? No meu caso, eu tive a oportunidade de não ter que arcar com as passagens, e chegando lá na Alemanha, eles ainda me reembolsaram tudo o que eu paguei com o visto, tudo que eu gastei com o visto, tudo que eu gastei com traduções, certo? Porque eles pedem algumas traduções de alguns documentos, como por exemplo antecedentes criminais e antecedentes criminais, carta de motivação, geralmente é em alemão, mas talvez vocês possam escrever em inglês. A minha eu escrevi em inglês, certo? E o meu formulário também. Em relação ao nível de alemão, isso vai depender muito de onde vocês querem fazer o serviço voluntariado de vocês. Normalmente se pede o nível A2 ou B1, certo? Obviamente, quanto mais alto, melhor. E para quem não entende muito bem o que significa A1, A2, B1, B2, C1, C2, esses são os níveis de aprendizagem e domínio de língua estrangeira, certo? De acordo com a nomenclatura da União Europeia, certo? Existe o Quadro Europeu Comum de Referência, também conhecido como CEFR em inglês, Common European Framework of Reference. E é ele que descreve todos os pontos que vocês têm, ou que supõe que vocês têm que ter, de habilidades linguísticas na língua estrangeira, certo? Então, os níveis A1 e A2 são os níveis iniciais, a B1 e B2 são os níveis intermediários, a depender do idioma. O B2 também tem o nome de avançado, e os níveis C1 e C2, que é domínio e proficiência, ok? E são os níveis mais altos de domínio da língua estrangeira, tá ok?
O que mais? É isso. Normalmente, as pessoas que têm interesse em se candidatar para o serviço voluntariado aqui no Brasil, estando aqui no Brasil, são jovens, certo? Eu me candidatei quando eu tinha 28 anos, 29 anos, e não existe prazo, ou melhor dizendo, não existe idade limite para a candidatura, certo? O BFD ele aceita candidatos que tenham até 99 anos de idade, desde que eles tenham destreza física e mental para poderem desempenhar as atividades lá na Alemanha. Entretanto, aqui no Brasil, esses escritórios representantes dessas Trägerinstitutionen podem limitar a idade dos candidatos, ok? Algumas que eu pesquisei, elas aceitam candidatos de até 26 anos. Agora, lembrando, isso é um requisito para a candidatura para esses representantes aqui no Brasil, certo? Não existe teto para idade de acordo com o BFD, certo? Então, enfim, isso varia de Trägerinstitutionen para Trägerinstitutionen, ok? Esses representantes aqui no Brasil, eles podem estabelecer os critérios que eles quiserem, ok? Que mais? Vocês também podem se candidatar com instituições que não tenham escritórios aqui no Brasil para representá-los. E aí o contato é direto com a Alemanha. E vocês terão que fazer esse contato muito provavelmente em alemão. Como? Pelo site deles, por e-mail ou ligando, certo? O pessoal pode pensar assim, não, mas ligar para a Alemanha pode ser bastante oneroso. Bem, se vocês usam Skype ou se vocês usam o Google Hangouts, vocês podem fazer uma recarga e ligar para a Alemanha a $0,01 por minuto, muito pouco, certo? Também eu gostaria de informar que o contato com essas instituições diretamente na Alemanha requer que vocês tenham, de certa forma, bem claro na mente de vocês qual o motivo, qual é a motivação social para fazer esse serviço voluntariado lá. E, muito possivelmente, eles vão fazer uma entrevista com vocês por Skype ou eles vão ligar lá da Alemanha para o telefone celular de vocês ou para o residencial, não sei, para que possam verificar o nível de alemão de vocês e também conhecer melhor os candidatos que eles têm intenção de receber como voluntários, ok? Uma vez que eles aprovem a sua candidatura, o seu perfil e as Einrichtungen decidam por vocês se querem ou não vocês como voluntários trabalhando lá com eles, eles vão providenciar toda a documentação necessária para vocês darem entrada aqui no Brasil no visto. Essa documentação ela vai ser enviada ou por correios ou por e-mail. E aí vocês imprimem, no meu caso veio tudo por e-mail. Eu imprimi e fui lá no consulado para dar entrada no pedido do visto. E em torno de 2 a 3 semanas eles me deram a resposta em relação à aprovação do meu visto de Freiwilliger, voluntário, visto de voluntário para a Alemanha. Que documentação é essa que
eles vão enviar para vocês lá da Alemanha. Eles vão enviar um termo de compromisso, um contrato, vão enviar comprovantes de que você vai ter moradia e alimentação lá na Alemanha, certo? Bem, existem algumas observações que eu tenho que fazer, que é o seguinte: por exemplo, a Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha alemã, ela aceita voluntários, ok? Tem outras instituições como Caritas, AVO, e algumas outras que no momento eu não lembro, mas eu posso colocar na descrição do vídeo depois, certo? Essas instituições, elas aceitam candidaturas de estrangeiros, certo? Que não estejam na Alemanha, mas vocês vão precisar de atender alguns requisitos e alguns critérios. Algumas delas não oferecem moradia, certo? Algumas delas só dão o Taschengeld para vocês. O que é o Taschengeld? Taschengeld é um valor de aproximadamente de 180 a 300 euros para vocês passarem um mês, certo? Lembrem, é um serviço voluntário. Vocês não vão receber salário por isso. Entretanto, o Taschengeld é para ajudar vocês a comprar biscoito, chocolate, juntar para comprar crédito no celular, ou, comprar roupa, enfim, certo? É um valor simbólico, de certa forma, para que vocês não fiquem sem dinheiro algum lá na Alemanha, certo? Normalmente, como as instituições oferecem moradia e alimentação para vocês, não se tem muito gasto estando lá na Alemanha. Porém, para as instituições que não oferecem, por exemplo, a Cruz Vermelha, ela não oferece moradia até onde eu pesquisei. Eu entrei em contato com eles. Tem outras instituições que oferecem moradia e dão Taschengeld, mas não oferecem alimentação. Então, isso varia muito de Einrichtung para Einrichtung, ok? E é isso. Espero que eu tenha ajudado e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.